Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro agradecer ao Fred o convite, a oportunidade, né, da gente usufruir desse espaço de aprendizado, de conexão. Explicar como é que eu vim parar aqui, né? A gente tem desde 2010 uma agência, né, vamos chamar assim, de comunicação digital, que já atuou produzindo conteúdo, monitorando, fazendo planejamento, gestão de crise, gestão de imagem para instituições públicas. Já fizemos no passado eleição municipal, estadual, nível nacional também, né? E hoje, como o Fred falou, o nosso foco é a Social Media Gov, que é essa daí. É uma ferramenta de análise, de benchmarking, que reúne publicações de todas as instituições públicas brasileiras. Executivo, municipal, estadual, federal, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, nesse painel, eu consigo organizar, né? Quero saber o que teve mais envolvimento no dia de hoje, né? Quero filtrar só a publicação do judiciário, quero filtrar uma palavra-chave, sei lá, vou botar ali BBB, quero saber as publicações que mais bombaram sobre o BBB. Enfim, posso favoritar, né? A Rubiane do TRE do Paraná falou que gosta de fazer isso, né? De favoritar, de botar na agenda dela para levar em reunião. Então, o Lucas Pimenta, né, falou enfim, é uma ferramenta para buscar boas referências, né, para analisar o desempenho da sua instituição com outras, organizar o seu planejamento, enfim. E eu digo até também que é uma ferramenta de combate a fake news. Por quê? Porque se a informação oficial, né, ela está chegando ao maior número de pessoas, o terreno para fake news ele fica muito mais reduzido, né? Mas vamos ao tema da nossa conversa aqui. Tendências de conteúdo para instituições públicas. Então, nós temos o metaverso, nós temos o foguete aqui do Elon Musk, nós temos o Bitcoin, que está meio em baixa, né? Nós temos inteligência artificial, enfim. Não é sobre nada disso que a gente vai conversar agora. A gente vai conversar sobre o janeiro interminável, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, né? Então, mas é um negócio que está todo mundo conversando, né? Não sei se é porque esse negócio de férias, volta ao trabalho, um mês de muito gasto, né? Parece que fica o IPVA, IPTU, tudo isso, né? Mas é o quê? Mas é o que está na pele das pessoas, né? Talvez seja a coisa mais importante que a gente aprendeu nesses 12 anos de caminhada, que uma tendência nada mais é identificar que é uma condição humana, né? Aquilo que está na pele, não é nem a razão, uma emoção, é a sensação. Por isso que, poxa, sobre frio, né? Quando está muito frio, bomba, né? Todo ano é a mesma coisa. Inverno faz frio, todo mundo sabe. Mas chega um dia de frio, tem post sobre frio, bomba. Calor é a mesma coisa. Então, a gente, para achar uma tendência, é sempre importante a gente estar atento, com o radar ligado. O que está na pele das pessoas? Seja algo que se cristaliza devagarzinho ou algo que é mais agudo. Inclusive, a gente estava ontem com o pessoal vendo aqui a Social Media Gov, né? Estava organizando o evento, e ontem o vídeo que teve mais visualização foi da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que era justamente comemorando a entrada de fevereiro, né? Teve mais visualização que o próprio vídeo do STF, que foi apresentado ontem, né? No início dos trabalhos. O vídeo de Aparecida de Goiânia sobre essa temática é o que mais teve sucesso. Então, gente, sobre esse tema, a gente não veio apresentar algo da nossa cabeça, né? A gente tentou embasar o nosso argumento, é até um estudo que a gente fez um pouco mais extenso, só que a gente resumiu bem aqui para se adequar ao tempo de 15 minutos, né? Buscamos dados da nossa ferramenta, da Social Media Gov, e também estudos sobre comunicação pública, que é algo muito, muito escasso, né? Mas esse aqui é muito legal, que eu acho que é um dos melhores dos últimos tempos, do banco do BID, né? Junto com a OCDE. Eles queriam responder a seguinte pergunta: por que o pessoal, durante a pandemia, acreditava mais na mensagem de WhatsApp que ela recebia do que na informação oficial,
dos ministérios de comunicação, dos Ministério da Saúde, etc. e tal. Então, eles fizeram uma pesquisa com 39 países, né, o Brasil incluído, e eles chegaram à seguinte conclusão, né, que a comunicação era tratada muito como em momentos de crise, né? Fora de crise não se dava bola para a comunicação, quando chegava uma crise, ou comunicação, vem cá, né? E mais, né? Eles chegaram à conclusão que mais da metade dos países, depois de uma crise, eles não acompanhavam ela, ver se ela tinha desdobramento, se ela seria resolvida, se poderia voltar. Não, eles esqueciam o assunto e esperavam a nova crise. E como resultado disso, né, nós temos um contexto de baixa confiança nas instituições públicas, uma demanda por informação confiável, né, da própria imprensa, né, baixíssima confiança na informação da imprensa, expectativa da população de maior participação e influência na política. Por quê? Eu quero pedir comida, estou a 2 cliques ali no iFood. Eu quero ver o que minha filha está fazendo na escola, eu entro no aplicativo da escola. Então, todas as outras dimensões da vida, elas ganharam muito, né, com tecnologia, enfim, e que a administração pública não acompanhou. Então, você também tem o cidadão que quer se empoderar também na função pública, né? Então, o que eles propõem, né, para combater esse ciclo aqui, né, que é um ciclo muito negativo, né? Eles propõem uma mudança institucional, de tratar a comunicação como algo estratégico e não só algo para ser acessado em momentos de crise. E se a gente vai tratar de forma estratégica, a gente tem que ter os elementos, né, de estrutura, de ferramentas, de capacitação, enfim, né, dar a real atenção necessária, né? Até num outro evento que a gente participou, teve um rapaz que levantou a mão e falou assim: poxa, bacana, muito legal. Mas na minha instituição são 2 pessoas, 3, para falar com o estado inteiro de pessoas, né? E para falar com a imprensa, eu tenho 8 profissionais, né? Então, e são 10 veículos, né, que a gente tem que conversar. Então, lógico, vai precisar reajustar, redesenhar, né? É uma outra realidade. E aí, como resultado desse novo desenho, nós vamos ter melhores políticas públicas, mais transparência e integridade, mais resiliência contra a desinformação e democracias mais fortes, né? Então, um processo de comunicação estratégico e efetivo vai refletir também em democracias mais fortes, né? Aqui tem um videozinho que vamos rodar ele. Os desafios de hoje são complexos e globais. Governos e cidadãos precisam trabalhar juntos para resolvê-los. Os governos, muitas vezes, enfrentam dificuldades em se comunicar efetivamente com seus cidadãos. Isso pode ter um custo alto. Menos da metade das pessoas nos países da OCDE confiam em seus governos. Polarização e desinformação significam que apenas 46% das pessoas confiam nas notícias que consomem. Evitar notícias é um hábito em ascensão. Uma melhor comunicação bidirecional e transparente é crucial para enfrentar a dupla crise de confiança nos governos e nas informações. O novo relatório da OCDE destaca 5 princípios para ajudar os governos a se comunicarem de forma mais eficaz com os cidadãos. Empoderar a função da comunicação. Os governos precisam reconhecer o papel estratégico da comunicação e usá-la como uma ferramenta para a política pública e diálogo. Institucionalizar e profissionalizar a comunicação. A rápida mudança tecnológica requer novas habilidades, métodos de trabalho e recursos adequados. Produzir impacto por meio da comunicação orientada por evidências. Objetivos bem definidos e monitorados, informados pelo público, e evidências comportamentais devem orientar os esforços de comunicação. Usar a tecnologia digital de forma responsável e inclusiva. Ferramentas digitais, dados e inteligência artificial podem facilitar um maior engajamento se usados de forma ética e com respeito à privacidade. Combater a desinformação.
Os governos devem estar equipados para antecipar e desmascarar informações falsas e a desinformação por meio de práticas e diretrizes claras. O relatório é a primeira análise comparativa da função da comunicação pública, incluindo melhores práticas e mudanças prioritárias. Com base neste relatório, a OCDE está trabalhando com governos para fortalecer o papel da comunicação para políticas públicas e governança. O compartilhamento de informações e o diálogo são essenciais para a resiliência de nossas democracias. Perfeito. Então, dentro desse, para a gente saber o que a gente pode ser tendência, o que pode vir a acontecer, a gente está traçando um diagnóstico de onde a gente está hoje na comunicação pública, né? E aqui a gente separou os 10 posts de 2022 que mais tiveram envolvimento, né? Dividido por categorias, para a gente ver o que funcionou, né? Então, vamos lá. Executivo Municipal, né? Nós temos aqui, em primeiro lugar, um post da Prefeitura de Salvador, que mandou uma camiseta para um influencer, né, coreano, para dançar o El Chan. Ele gravou o vídeo dançando Segure o Chan, Amarre o Chan, né? Foi o primeiro lugar. Depois Salvador ali na Copa do Mundo, as garis de Salvador, ali a Prefeitura de Rio de Janeiro, as crianças, eu tenho pena de quem não é baiano. Então você tem um elemento muito forte em prefeitura da questão de identidade local, né? Muito, muito forte. Executivo estadual, primeiro ali que saiu da curva, governo de São Paulo, né? Aquela linguagem de ter um áudio bacana e aí vai passando desenho, né? Foi o primeiro lugar, disparado. Segundo foi a temática da máscara, né? Máscara tá liberada, né? Aquela coisa que as pessoas não aguentavam mais usar, não sei o quê. Quando foi anunciado, é o segundo post no Executivo Estadual. Executivo Federal, os 10 primeiros posts são do Exército Brasileiro, né? Só da Exército. É uma das instituições que a população em pesquisa sempre diz, né, que confia mais, está sempre nos primeiros lugares, né? Eles fazem um belo trabalho, né? Trabalham com belas imagens, mostram o trabalho deles lá de dentro, né? Enfim, teve toda essa questão política agora de final do ano, etc. Legislativo Estadual, aqui a gente teve polêmica lá em Santa Catarina da CPI do aborto, e aqui um movimento em Minas Gerais para derrubar o veto do governador para reajustar o salário dos servidores, uma mobilização de classe. Legislativo Federal, só deu o Senado Federal, né? Eles têm essa linguagem muito bacana, né? De tratar temas do nosso dia a dia com uma simplicidade, né? Tudo bem claro, tudo traduzido, né? Então aqui questão da laqueadura, agora é lei, enfim, só deu Senado Federal. Judiciário Estadual, esses 3 que estão marcados são do Rio de Janeiro, decisões de casos polêmicos, né? Caso Flor Delis, ex-marido de juíza condenado a 45 anos de prisão, e o caso do menino Henry Borel, né? Borel, perfeito. Judiciário Federal, né? Aqui você vê assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia, né? Mãos na parede, revista pessoal ou veicular baseada apenas em atitude suspeita é ilegal. Aqui o STJ entrando na trend do momento, né? Meu nome é Superior Tribunal de Justiça, mas aqui o STF se posicionando contra os bloqueios nas rodovias, né? Depois da eleição. Posso mudar de nome sem motivos, né? Aqui o CNJ. Enfim, então assuntos que dizem respeito ao dia a dia. Ministério Público, aqui da Bahia, eles fazem um vídeo interessante, que eles explicam quem eles são, o que eles fazem, que serviços eles prestam à população, né? Muitas vezes as pessoas não entendem o que as instituições públicas fazem, né? Então, para elas confiarem na gente, primeiro elas têm que saber o nosso nome, tem que saber o que a gente faz, por que a gente faz. É o feijão com arroz, né, da gestão de imagem. Tribunal de Contas, aqui a gente marcou
2 posts, né, que eles explicam, né, o que é um reajuste, a diferença entre reajuste, repactuação e reequilíbrio, né, explicar para as pessoas querem participar, querem entender, né, só que às vezes esse conteúdo não existe. O mercado financeiro fez bastante isso aí, né? Agora, antes dessas plataformas de investimento chegarem com muita força, eles investiram muito em educational, né? Em educar, você pode tirar o dinheiro da poupança e botar aqui. Então, um pouquinho, é uma das coisas que funcionaram aqui para o Tribunal de Contas. Então, só para a gente ter mais 5 minutinhos, né? Agora, um conteúdo, se a gente fosse fatiar ele pode ser analisado sobre várias óticas, né? Do autor, né? Tem um autor, alguém produziu esse conteúdo, vai ter um usuário que vai ver, vai ter um tema, um público-alvo, uma linguagem, um canal, uma frequência, um dia, um formato, uma intenção e um resultado. Então, se eu pegar um conteúdo e fatiar ele, eu vou ter todas essas dimensões. E aqui a gente, né, dentro desse embasamento, né, das pesquisas, dos dados do social media, a gente vai fazer esse exercício de futurologia de coisas que já estão acontecendo ou que podem vir a acontecer com mais força. Quanto ao usuário, né, a gente prevê um usuário muito impaciente e sem tempo a perder, né? Ele quer solução, altamente crítico e questionador, né? Com grande necessidade de extravasar, enfim. Quanto a quem produz o conteúdo, né? Mas deixar de ser aquele cara, é o cara do Twitter, do Facebook, não, é o assessor, né? Não, é um cara estratégico, que ele tem que estar do lado do gestor, tem que estar presente, né? Tem que estar participante, enfim. Então a gente prevê ampliação e fortalecimento das equipes internas de comunicação digital, necessidade de profissional especialista em dados nas equipes, mais tempo investido em análise e menos em produção. Produção, o usuário quer que você use as mesmas armas que ele tem. É o celular, nada além disso, né? O que vai ser esse grande diferencial vai ser a ideia, vai ser... Por isso a gente precisa de análise, né? Enfim. Quanto temas, né? Custo de vida, desigualdade social, promoção à saúde, agora no pós-pandemia. Canais, TikTok líder, né? Certamente. Quanto a dia, horário e frequência, menos posts e mais assertividade, menos post e mais conversa, coisas real time, né? E finais de semana como oportunidade, que é quando as pessoas podem estar mais atentas. Quanto ao formato, né? Isso aí já está acontecendo, vídeos curtos, né? Acho que um universo que muito de publicação colaborativa, né? Se uma instituição se mostra aberta com o seu cidadão, né? A gente não vê muito. Ela vai publicar em conjunto com o cidadão, vai usar o conteúdo gerado pelo próprio usuário. Público-alvo, investimento prioritário em jovens e idosos, que geralmente são pessoas que têm um pouquinho mais de tempo, disponibilidade, né? Não estão com a vida tão corrida. E grupos naturalmente mais engajados, né? Protetores de animais, crossfiteiros, enfim. Linguagem, né? Cada vez mais crua, colaborativa, diversa, inédita, não verbal, retrô, simples e surpreendente, né? Me mostra um negócio que eu nunca vi, né? Sou bombardeado, já vi de tudo. Me mostra um negócio que eu nunca vi. Surpreendeu aí, né? Quanto à intenção, né? Se eu tenho uma intenção ao fazer um post, eu já tenho meio caminho andado para que ele tenha sucesso. Então, eu posso ter a intenção de chamar a atenção, hoje é fundamental no mundo de dispersão, conscientizar, educar, estimular a conversa, estimular a participação, ouvir, entender, resolver e rebater fake news. E quanto aos resultados, né, muito mais do que like, né, muito mais do que isso, é construir confiança, né? Acho que a comunicação tem que ter esse papel principal, construir confiança. É o que aquele estudo da OCDE dizia, né? Vou construir confiança, vou fortalecer a instituição e a democracia por consequência. Quero gerar conversa, quero gerar repercussão, quero gerar mudança ou melhoria institucional, né? Também é aquilo, a instituição vai receber a demanda, ela vai ter que trazer para dentro, digerir, ver como pode melhorar um serviço, um processo e devolver para o cidadão, né? Não pode fazer de conta que está ouvindo e não está fazendo nada a respeito. E só para finalizar, aqui uma reflexão.
que é de um sociólogo argentino, né? Ele diz assim: o que você faz na campanha no governo foi comunicado às pessoas quando as pessoas conversam sobre isso. Se ninguém está conversando, se ninguém está mandando no WhatsApp, não serve para nada, né? Então pode ser algo meio duro, mas a gente vê hoje as instituições estão todas presentes nas redes sociais, né? Desde o judiciário, pequenas prefeituras estão presentes. Só que elas não estão pautando o debate, né? Algumas sim, fazem com sucesso, mas a grande maioria não. É com baixa relevância, baixo alcance. Por isso, a gente defende tanto a questão da análise, né? A gente investir tempo em análise, entender, e a gente criou a Social Media Gov justamente nessa direção, para auxiliar, né, as instituições públicas a terem esse alcance, a fazerem esse conteúdo chegar mais longe, até mesmo viralizar, né? Por que não? É um trabalho hercúleo, muitas vezes são temáticas densas, difíceis, a concorrência é enorme, é influencers, Big Brother, esportes, enfim, a gente tem uma infinidade de conteúdos, né, para prestar atenção. Então, é por isso que a gente acredita muito nessa questão do benchmarking, da análise como solução, né, para a gente fazer o nosso conteúdo chegar mais longe. Seria isso? Fica à disposição, qualquer dúvida, a gente vai estar aqui hoje, amanhã, né? E agradeço a oportunidade, muito obrigado. Pessoal, vocês sentiram o quanto ele entregou? O que tem aqui é uma aula de produção de conteúdo. Vocês vão disponibilizar a apresentação? Claro, só, Fred. Isso aqui é uma aula de produção de conteúdo. Tem uma maior, que a gente deu uma reduzida, né? Deu uma corrida aqui na fala, para caber em 15 minutos. Mas a gente tem uma maior que está mais embasada, tem mais estudos, enfim. Mas vamos disponibilizar. O Rodrigo e o Arthur, sócio dele, vão ficar os 2 dias aqui do evento. São da ferramenta Social Media Gov, então vocês podem interagir com ele. 2 insights da sua palestra, rapidão, antes do coffee break. Vocês seguem o Senado Federal nas redes sociais, gente? Quem segue o Senado? É um case extremamente interessante. O Senado não tem humanização, não tem muito storytelling, são aqueles cards duros. Tem engajamento extraordinário e, até onde eu sei, até pouco tempo atrás não tinha nenhum tipo de impulsionamento. Mas o que o Senado entrega? Conteúdo útil. Agora lei, não sei o que, coisas que impactam a nossa vida, tutorial. Então o Senado consegue engajamento enorme, sem uma estética bonita de design, sem humanização, mas com utilidade. Esse é o Senado Federal. E o outro insight é o seguinte, gente, Big Brother não é concorrente, é inspiração. A gente mesmo fez vários conteúdos para político inspirados no Big Brother. Quem você manda para o paredão? Né? Então, é uma fonte de inspiração.